Fala pessoal, hoje vamos falar sobre circuito frigorífico, pessoal. Nós temos aqui um refrigerador, onde nós vamos falar para você como funciona, como fazer diagnóstico. Porque no dia a dia, a maior dificuldade do técnico é conseguir identificar esses componentes e quais as funções dos trocadores de calor. Sou o professor Adriano e estou aqui para passar dica para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe a nossa dica. Vem comigo! Meus amigos, nós temos aqui evaporador, condensador, aqui embaixo dispositivo de expansão e aqui do lado o nosso compressor. O que acontece, pessoal? Quando eu te mostro esses componentes, eu vou mostrar a parte técnica, o pessoal tem dificuldade de associar a parte técnica com a parte teórica. Detalhe, a teoria existe devido a uma prática. A teoria é a descrição de uma prática, legal? Então agora o que nós vamos fazer? Vou mostrar a teoria e a prática para você, para poder matar esses fantasmas do dia a dia. Vem comigo! Então, vamos falar um pouquinho sobre circuito frigorífico. Vou mostrar para vocês agora os 5 elementos que compõem o circuito frigorífico. Então, vamos começar aqui pelo compressor. CP é compressor. E o compressor, ele tem sucção e tem descarga. O compressor tem a tubulação, ele descarrega e vai para esse componente, chamada trocador de calor. Do trocador de calor, o fluido sai através da tubulação e entra nesse outro componente, chamado de dispositivo de expansão. Do dispositivo de expansão, o fluido sai através das tubulações e vai para esse componente, chamado trocador de calor. E desse componente, ele retorna para o compressor. Vou passar novamente agora. Compressor, ele tem sucção e tem descarga. Então, S de sucção e D de descarga. O compressor, ele é quem movimenta o fluido refrigerante. Por isso que a gente fala que começa o sistema no compressor, mas poderia começar em qualquer componente. O compressor, ele só pode trabalhar com vapor, porque no compressor eu tenho um pistão. Então, no dia a dia, eu tenho lá o meu cilindro e lá dentro desse cilindro eu tenho o meu pistão, que é o mais comum, né, no dia a dia. Então eu tenho o pistão aqui e aqui eu tenho a biela. O que acontece? Se tiver líquido aqui, ó, vamos supor aqui que você tem a sucção, e aqui você tem a descarga. Se entrar líquido, o que vai acontecer? Ele vai comprimir líquido e vai quebrar o pistão. Então o compressor só pode trabalhar com vapor. Vapor de baixa pressão, vapor de alta pressão. Então o que acontece? Ele succiona vapor, descarrega vapor. Esse vapor ele vem para onde? Ele vem para o trocador de calor. O fluido, quando chega nesse trocador de calor, pessoal, ele chega em estado de vapor e começa a se tornar um líquido. Transformando líquido, vapor para líquido, ele tem uma função nesse trocador de calor. Então, esse trocador de calor, o que ele faz? Transforma vapor em líquido, então ele tem a função de condensador. Por isso que no dia a dia nós chamamos de condensador. Entrou o vapor, saiu líquido, então o nosso fluido condensou. Esse fluido sai e ele vai para onde agora? Para o dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão, qual que é a função dele? Transformar líquido de alta pressão
em líquido de baixa pressão. Esse líquido sai, entra nesse trocador de calor. Ele entra em estado líquido e começa a se tornar um vapor. Se nós olharmos, entrou líquido e virou vapor, significa que esse trocador de calor absorveu o calor do produto. Do produto, por exemplo, de dentro do refrigerador. Então, se ele absorve o calor do produto, transforma de líquido para vapor, então esse trocador de calor tem a função de evaporar o fluido. Por isso chamamos de evaporador. Evaporou o fluido sai e vai para o compressor. Então ele succiona vapor e descarrega vapor. Só que agora, se nós olharmos, ele succiona vapor de uma área maior, que é a área de sucção, e descarrega numa área menor, que é a descarga. Então, succionei o vapor de baixa pressão e temperatura, descarrego vapor de alta pressão e temperatura. Ele vem no trocador de calor, que tem a função de condensar o fluido. De vapor, ele se torna um líquido. E esse líquido vem para onde? Para o dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão é um conversor de pressão. Ele funciona mais ou menos assim. Então, esse é meu dispositivo de expansão. No dispositivo de expansão, ele faz mais ou menos isso. Então, esse é o dispositivo de expansão, que é esse camarada aqui, que pega líquido de alta pressão, transforma em líquido de baixa pressão. O que vai acontecer, pessoal? Se nós olharmos, por exemplo, eu tenho lá a escala de temperatura. O meio da escala é 0. Para a minha direita, temperatura positiva. Para a minha esquerda, temperatura negativa. Por exemplo, se eu pegar a água, vamos pôr assim, ó, H2O. A água a nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Se eu pegar, por exemplo, o etanol, que é o álcool, né? Vamos falar assim, para o pessoal entender melhor. O álcool, o etanol, ele ferve aproximadamente a 70 graus Celsius. Se nós pegarmos, por exemplo, o fluido de freio, que o pessoal chama de DOT 4, né? Que é a classificação dele, ele ferve aproximadamente a 244 graus Celsius. Então, o que acontece? Se eu olhar, a água é líquido, então é um fluido. O álcool, que é o etanol, é líquido, também é um fluido. Fluido de freio, que é o óleo de freio, também é um fluido. Então, tudo que se torna líquido, nós consideramos como fluido. Você percebe que cada fluido ferve a uma determinada temperatura, que nós chamamos ponto de ebulição. Deixa eu colocar aqui etanol, porque hoje em dia você vai abastecer, né? Chegar no posto, está escrito etanol, não está escrito mais álcool, né? Por exemplo, se eu pegar o fluido R22, fluido R22, ele ferve aproximadamente a menos 40 graus. Se eu pegar o fluido, por exemplo, R134A, ele ferve a menos 29 graus Celsius aproximadamente. Então, o que acontece? Se eu tiver a menos 50 aqui, pessoal, o R22 está em estado líquido. Quando chega a menos 40, ele começa a borbulhar, ele começa a ferver. Como a água ferve a 100 graus, só que o fluido ferve a menos 40. A menos 40, o fluido R22 está fervendo, o R134A está em estado líquido. Quando chega a menos 29, o que acontece? O fluido começa a ferver, o R134A. Quanto mais eu venho para a direita, a temperatura positiva, mais quente é para cada fluido.
Então, todo tipo de fluido tende a voltar sempre ao seu ponto de ebulição. Então, quando eu estou aqui, ó, no nosso ciclo frigorífico, que eu começo a comprimir esse camarada, que é o fluido refrigerante, começa a retirar calor, ele se torna líquido. Por isso que a gente fala de líquido de alta pressão. Então, ele vai estar aqui, ó, esse líquido, ó. Nosso fluido pode ser o R22, 410, 407, 402, 404. Então, ele está um fluido aqui, está prensado. Quando ele passa do dispositivo de expansão, aumenta mais a pressão ainda, ó. Diminui a área. Diminui a área, o que acontece? A pressão aumenta, não é isso? Menor área, maior pressão. Nesse momento aqui, acontece que parece mágica, né? Eu tiro o fluido de uma área menor e jogo o fluido para onde? Para uma área maior, ó. Nesse momento, pessoal, o fluido, ele busca o seu ponto de ebulição. Então, aqui, ó, nesse momento, aumentei a área, cai a pressão. Diminui a pressão, diminui a temperatura do fluido do outro lado do dispositivo de expansão. Por isso que o dispositivo de expansão é um conversor de pressão, de alta para baixa pressão. Essa abertura é a que determina a temperatura do outro lado. Se eu aumentar a abertura, eu aumento a temperatura do outro lado. Se eu diminuir a abertura, eu diminuo a temperatura do outro lado. Por exemplo, se eu pegar o R104A, eu quero 0 grau, eu coloco uma certa abertura. Eu quero menos 5, eu diminuo. Eu quero menos 10, diminuo mais um pouco. Eu quero mais 5, deixo um pouquinho mais aberto. Legal? Então, essa abertura do dispositivo é o que determina a temperatura na saída do dispositivo de expansão. Então, ele vem aqui, líquido de alta pressão e temperatura, se transforma em líquido de baixa pressão e temperatura. Para nós entendermos um pouco, que eu vou tentar comparar com o grafo pH depois, o que acontece? Quando ele sai nesse ponto, ele acaba absorvendo o calor dessas regiões aqui, ó. Então aqui sempre começa a primeira bolha de vapor, tá? Então ele não sai 100% líquido, ele já sai com a primeira bolha de vapor, que o pessoal costuma falar no dia a dia de flash gas. Legal? Então ele já começa a transformar o líquido em vapor. Então o meu fluido veio, saiu do dispositivo de expansão agora, líquido, entra no trocador de calor, que absorve o calor do meu produto, automaticamente ele evapora. Esse fluido sai, virou vapor, ele é succionado pelo meu compressor, succiona vapor, frio, descarrega vapor quente. E ele vem para cá, perde calor, se torna líquido e o ciclo começa novamente. Vamos tentar agora começar a fazer aqui uma divisão. Vou dividir aqui, ó. Nesse caso, eu consigo dividir ele em duas etapas. Vou fazer a primeira etapa. O que acontece? O fluido, eu vou entrar em diagnóstico com vocês agora. O fluido entra vapor e sai vapor. O que muda? Somente a temperatura. Toda vez que permanece o estado físico e muda a temperatura, eu vou ter o que nós chamamos de calor sensível. O pessoal conhece a equação massa, calor específico por ΔT, tá? Massa, calor específico por diferença de temperatura. O delta significa sempre diferença. Quando entra no trocador de calor, o que ele faz? Transforma líquido, vapor em líquido ou líquido em vapor. Então aqui eu tenho calor latente. Então nesse momento aqui, eu não tenho variação da temperatura nesse ponto da transformação de vapor para líquido ou de líquido para vapor. Então eu tenho aqui que nós chamamos de calor latente. Qual é a equação, professor? A equação é massa vezes coeficiente latente. Legal? Ou o pessoal chama de Q mole no dia a dia, né? Às vezes o pessoal tira isso daqui, né? Põe só o L, tá? Mas eu ponho o Czinho aqui só para você saber que é coeficiente latente.
Se nós olharmos nessa terceira região aqui, ó, primeira região, segunda, terceira região, ele entra líquido e sai líquido. O que eu tenho aqui também? Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter sempre líquido. Então, também é calor sensível. Equação: massa, calor específico por diferença de temperatura. Então, se nós olharmos aqui, nessa primeira região, o que eu tive? Somente vapor. Nessa região central, eu tive o quê? Líquido mais vapor. E nessa região aqui, eu tive somente líquido. Com isso aqui, pessoal, nós já conseguimos fazer algum diagnóstico. O que meu compressor precisa ter no dia a dia? Somente vapor de baixa pressão e temperatura, vapor de alta pressão e temperatura. Se eu colocar um termômetro ou a mão aqui, vai estar frio. Se eu colocar a mão ou o termômetro aqui, vai estar quente. Então o compressor está funcionando. Ah, professor, mas eu estou percebendo que a temperatura da sucção e da descarga está a mesma. Então o que acontece? Está faltando aqui que nós chamamos de quinto elemento, que é o fluido refrigerante. Então nós temos 5 elementos principais de refrigeração: compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador e o nosso fluido refrigerante. Esses são os 5 elementos que eu preciso para ter refrigeração. Então tu já começa a fazer um diagnóstico. Nessa região somente vapor. Ah, você está chegando um líquido aqui. Pode? Não. Se chegar líquido aqui vai dar calço hidráulico. Nós já vimos isso. Então, nessa região, fisicamente, eu só posso ter vapor. Quando chega aqui no meu condensador, tem que entrar vapor e sair líquido. Ah, professor, mas eu percebi que está entrando vapor e saindo vapor. Então, o seu trocador de calor está tendo algum problema. Ou o ventilador está queimado, o ventilador do condensador, né, está jogando calor. Ou, muitas vezes, o condensador, que é esse modelo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, ele está sujo. Ou está encostado na parede, então está trocando calor. Por quê? Nesse aqui tem que entrar vapor e sair líquido. Nessa região, o que eu tenho que ter? Somente líquido. Ah, mas eu percebi que aqui está vindo vapor. Está errado. Aqui só pode vir líquido. Entrando no dispositivo de expansão, esse dispositivo de expansão, pessoal, pode ser o tubo capilar, que eu vou mostrar no mockup, ou pode ser uma válvula de expansão termostática, que é uma válvula de expansão mecânica, ou hoje em dia a válvula de expansão eletrônica. Entra líquido quente, sai líquido frio. Antes do dispositivo tem que estar quente aqui. Depois tem que estar frio. Ah, professor, mas eu coloquei a mão aqui, estava frio. E coloquei a mão aqui, estava frio. Então está errado. Aqui é só quente, aqui é somente frio. Ah, coloquei a mão aqui, estava quente, aqui estava quente. Também está errado. Legal? No entanto, para saber isso daí, o que a gente faz no dia a dia, pessoal? Vamos fazer um corte aqui, ó. Vou cortar bem aqui, ó. Olha que legal isso aqui, hein, ó. Tô cortando aqui, ó. Então eu falo, ó, que dessa linha para cima é alta pressão, dessa linha para baixo, baixa pressão. Quem que determina, pessoal, alta pressão e baixa pressão no circuito? Dispositivo de expansão. Ele vai determinar alta e baixa pressão. Legal? Num circuito que esteja funcionando adequadamente. Vamos comparar agora com o nosso mockup? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o nosso... Opa, deixa eu equilibrar os pincéis aqui. Equilibrou. Compressor. Nosso compressor está aqui, ó. O pessoal tem dificuldade de sair da teoria para a prática. O compressor está aqui. Então, eu tenho o quê? Sucção e tenho aqui a minha descarga. Se nós olharmos aqui, ó, traz aqui para nós, ó, sucção e descarga. Vamos voltar aqui agora. Esse aqui, pessoal, é o tubo de processo, onde você vai fazer o retrabalho da minha unidade. Onde você faz carga de óleo, carga de fluido, vácuo, é tudo feito por esse tubinho aqui. Legal? Só tenho a linha de baixa nesse tipo de equipamento. Deixa eu dar a volta aqui agora. Passa aqui na frente. Então, eu tenho a sucção do fluido, tenho a descarga. A descarga vem para onde, pessoal? Ela vem aqui, ó. Esse aqui ele tem
a gente chama de intercambiador de calor, que fica na lateral do refrigerador. Ele vem e ele vai sair aonde? Ó, vou passar aqui de novo. Ó, ele está vindo aqui, ó, tá vendo? Ó? Desceu, subiu, ó, vou virar ele um pouquinho aqui. Ele entrou aqui, pessoal, nós chamamos de condensador, que é o trocador de calor, tá vendo? Ó? Ele entra aqui em cima, ó, vapor, ele vai perdendo calor. Esse aqui é aramado convecção natural. E ele vai fazendo o quê? Ele vai perdendo energia, o fluido vai condensando, as moléculas vão se aproximando, encostam numa outra e condensa, vira líquido. Ele vai até aqui embaixo, pessoal. Chega aqui, ó, na última curva aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, já está 100% líquido. Então aqui, ó, 100% líquido. Então eu estou nesse ponto, vem aqui no circuito conosco. Entrou aqui, estou nesse ponto agora. Ele está indo para onde agora? Dispositivo de expansão. Vamos para lá agora. Nesse caso aqui, ó, ele vem agora, ele está passando por um filtro. O filtro é o segundo acessório do meu sistema, que eu preciso. O primeiro acessório é o óleo, o segundo acessório é o filtro. Então ele passa pelo filtro para reter uma possível impureza do meu sistema. Ele vai para onde agora? Para o dispositivo de expansão. Esse dispositivo de expansão, pessoal, esse é o modelo capilar. Legal? Que esse camarada aqui, ó, vem comigo. Então aquele capilar, ele representa esse componente, dispositivo de expansão. Ele vai fazer essa função, tá? Olha como ele é pequenininho aqui, né? Lá ele é bem grande, tá bom? Vamos para lá de novo. Então aqui, ó, o meu capilar está vindo e segundo o nosso desenho ali, ele está subindo aqui, ó. Legal, subiu, 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 ó, entrou aqui, ó. Tá vindo aqui, entrou no meu trocador de calor, que esse caso é um evaporador. Ele entra aqui agora em estado líquido, vai preenchendo todos os tubos. E aqui eu não tenho os produtos dentro do refrigerador, ele começa a ganhar calor do meu produto. Então ele está aqui, ó, entrou aqui, ó. Então ele está ganhando calor do meu produto e o meu fluido está evaporando. Evapora porque ganha calor do produto. Evaporou, o que ele faz? Retorna em vapor para o nosso compressor. Então ele está retornando por aqui agora. Legal, ó, está vindo aqui. E está retornando para o compressor. Sucção, comprime, descarga. E o circuito começa novamente. Legal? Então o que acontece? Esse é o nosso circuito básico de refrigeração. Com essa estrutura, eu já consigo fazer diagnóstico. Se eu for no meu equipamento, coloquei a mão na sucção, tem que estar frio. Coloquei a mão na descarga, tem que estar quente. Significa que o compressor está comprimindo. Ah, professor, mas eu percebi que ele está frio na entrada, frio na saída. Aqui a gente consegue fazer dois diagnósticos direto. Ou seu compressor está quebrado, que não está movimentando o fluido refrigerante, ou está faltando o quê? Fluido, faltando, o pessoal chama de gás no dia a dia, tá? O nome técnico, pessoal, é fluido refrigerante, não é gás. Por quê? Tudo aquilo que fica de vapor para líquido, de líquido para vapor, ele é fluido, legal? Gás é considerado aquilo que não é condensável, tá? Mas o pessoal no dia a dia fala muito gás no dia a dia. Então o que acontece? Nessa parte do compressor, calor sensível, só posso ter vapor. No trocador de calor, entra vapor, tem que sair líquido. Ah não, está entrando vapor, saindo vapor. Pode ser então que eu não estou conseguindo dissipar o calor do fluido. Muitas vezes eu tenho aqui o meu condensador. O que o pessoal faz? Tem que tomar muito cuidado. O pessoal vem aqui, ó, e encosta ele lá na parede, não é isso? E muitas vezes eu encosto na parede do condensador, ainda tem um móvel aqui do lado. O que vai acontecer? Não consigo dissipar calor. Mas eu coloquei muito produto dentro do refrigerador. O que vai acontecer? Eu vou absorver calor pelo evaporador e não vou conseguir rejeitar esse calor pelo condensador. Então, normalmente, você tem que ter uma distância do condensador, principalmente dos refrigeradores, para a parede
e uma certa abertura também, legal? Pelo menos aqui, ó, uns 15 centímetros e aqui também pelo menos uns 15 centímetros para trocar calor. Infelizmente, o pessoal compra refrigerador, são os refrigeradores duplex, side by side, flash door, são muito bonitos hoje em dia. Tem uma tecnologia incrível nessas máquinas. Só que o pessoal às vezes embute tudo isso. E pessoal, refrigeração, qual que é o princípio? Troca de calor. Absorve o calor pelo evaporador e rejeita o calor pelo condensador. Então tem que ter a troca de calor. Se eu não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? O meu circuito não vai funcionar. Legal? Ah, mas o meu funciona mais ou menos. Sim, você vai forçar muito o seu compressor. Ele vai trabalhar muito tempo forçado. E o que vai acontecer? Vai ter um desgaste prematuro do seu equipamento. Legal? Então o condensador entra vapor, sai líquido. No meu dispositivo de expansão, entra líquido quente, sai líquido frio. No meu operador, entra líquido frio e sai vapor frio. Legal? Nessa condição, pessoal, eu consigo trabalhar com refrigeração ao meu favor. Legal? E lembrando, por que nós temos refrigeração? Devido a uma necessidade. Você quer o seu suco frio, sua cerveja, a carne, o iogurte? O que acontece? Você tem uma necessidade de manter ele frio, por isso que existe refrigeração, devido à necessidade do mercado. Então em casa eu tenho refrigerador, tenho o congelador que o pessoal fala, que é o freezer, tá? E eu vou ter aonde também? Na padaria, no açougue. Então a refrigeração, pessoal, está presente em tudo quanto é lugar hoje em dia. E a tendência é crescer cada vez mais. No espaço ainda tem muito, no Brasil ainda tem muito espaço para isso crescer. Eu estou falando aqui de refrigeração num ciclo básico. Esse ciclo básico mostrei para vocês no refrigerador, onde estão no seu princípio da sua carreira. Só que ele também vai para onde? Depois para comercial, para industrial. O que eu vou ter a mais aqui no dia a dia, pessoal? Somente acessório. Mas o meu ciclo básico é esse daqui, desde um simples bebedouro até uma condição mais, vamos falar assim, mais crítica, né? De um equipamento maior. Legal? Então o que acontece? Lembrando que esse é o ciclo básico, a gente começa sempre por aqui. Às vezes o pessoal quer falar, professor, mas eu ouvi falar que isso aqui existe um gráfico pH, né? Então o pessoal chama de gráfico pH, gráfico de pressão e entalpia. O que seria isso, pessoal? Depois que você aprende a mexer, você compreende o circuito frigorífico, você sabe onde é calor sensível, calor latente, onde é vapor, onde é líquido mais vapor, eu consigo trabalhar com gráfico pH. Mas primeiro você precisa entender o circuito frigorífico. Linha de alta, linha de baixa pressão. Então o circuito frigorífico no dia a dia, pessoal, é uma análise mais fina, onde eu tenho pressão por entalpia. E o que eu vou ter lá? Nós temos o comportamento de cada fluido refrigerante. Então lá eu tenho, o pessoal chama de dedão, e dentro desse dedão o que eu vou ter? Eu vou ter o meu circuito frigorífico. Se nós analisarmos, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu pego uma pressão e temperatura, coloco aqui, alta pressão e alta temperatura, alta pressão e alta temperatura. Depois eu pego baixa pressão e temperatura, baixa pressão e temperatura. Lembrando que aqui é pressão absoluta, tá? Depois disso eu vou pegar o quê? Eu posso fazer o meu superaquecimento, que é o que tem no dia a dia. Eu vou pegar uma linha de entropia e vou traçar o meu compressor. Nessa linha de entropia, aqui eu sigo reto, defini meu compressor. Esse pedacinho aqui é esse camarada aqui, ó, de vapor. Se eu tenho aqui que nós chamamos de superaquecimento, eu vou ter também aqui que nós chamamos de subresfriamento. Depois eu vou ter o quê? O meu dispositivo de expansão, que é esse cara aqui. Então ele vai descer reto aqui, ó. Nós chamamos de isoentálpico, né? Então eu apago esse pedacinho aqui. Lembra que eu falei que ele já começa as primeiras bolhas de vapor aqui, ó?
Então, ele mostra aqui no gráfico, né? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui o meu evaporador, tenho aqui o meu condensador e tenho aqui o meu dispositivo de expansão. Lembrando que aqui eu já estou mais técnico, legal? Se eu não compreender o circuito frigorífico primeiro, vai ser muito difícil eu conseguir compreender quando eu estou aqui no meu gráfico pH. Que é o gráfico de pressão e entalpia. Lembrando que cada gráfico desse, ele tem o seu fluido correspondente. Então eu tenho um gráfico do R22, um gráfico do R104A e assim por diante, tá? 410, 404. Então aqui, pessoal, para a gente poder fechar, vou tentar jogar aquele camarada aqui. Vamos supor que aqui eu tenho a minha linha de pressão. Então aqui, ó, a minha linha de pressão. Eu vou colocar aqui agora a minha linha, por exemplo, de entalpia, só para vocês entenderem, entalpia. E agora eu vou desenhar, o pessoal chama de dedão, né? Que é a zona de saturação. Então venho aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó. Legal? Aqui é o meu ponto crítico. Se nós olharmos, ó, vê se você consegue acompanhar comigo. Esse aqui, então, é o meu condensador. Esse aqui é o meu evaporador. Aqui eu vou ter o meu... Lembra do superaquecimento lá, né? Que nós fizemos. Aqui é o meu compressor, ó. Legal. Aí entra aqui, né? Nesse pedacinho aqui. Condensador. E aqui eu tenho o meu, vamos falar assim, né? Ó, dispositivo de expansão. Que seria o meu subresfriamento. E aqui, ó, o meu dispositivo de expansão. Legal? Então, consegui jogar o gráfico pH. Lembrando, isso aqui é a zona de saturação, né? Ó. Ponto crítico. E aqui. E aqui eu tenho o meu circuito frigorífico. Legal? Então, o circuito frigorífico começa nos meus componentes. Depois que eu aprendo os meus componentes, a função de cada um, eu consigo jogar no gráfico pH do fluido refrigerante e consigo fazer uma análise mais técnica, mais detalhada. Pessoal, então, isso é a base da refrigeração. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, mande suas perguntas, que nós temos o imenso prazer de responder para vocês. Lembrando, nós temos a escola, aqui a Sama Curso, onde damos esse conteúdo detalhado para você no dia a dia. Legal? Gostou? Deixa um like conosco. Eu acredito que isso merece um like, toda essa explicação, todo esse conteúdo feito com carinho para você. Se inscreva no canal, mande para os seus amigos, venha conosco. Sou o professor Adriano, mande suas perguntas.